Então, do que diabo se trata tudo isso? Este vídeo é sobre níveis de pensamento. É teórico, o que é fascinante, e também tem piadas coloridas. Eu uso muito esse diagrama nos meus vídeos porque ele ajuda a explicar algumas das coisas malucas que as pessoas dizem e fazem. Travessa. É baseado no trabalho de vários pesquisadores. Estou tentando torná-lo mais fácil de entender para um público mais amplo. Esta é a minha interpretação de um modelo de consciência que eu estudei. Ele inclui quadrantes, níveis, linhas, estados e tipos. Hoje eu vou falar sobre níveis. Quero fazer um vídeo grande e longo explicando cada nível em detalhes, mas por enquanto vou só fazer essa versão curta para tirar isso do caminho e dar o pontapé inicial. Mas antes de começarmos, aqui estão alguns vegetais com nomes escritos errado, porque me disseram que ajuda se eu for fofo. Aqui está um cacto. Então, esses níveis são estágios do desenvolvimento psicológico. Eles foram estudados por diversos pesquisadores. Alguns dos modelos mais famosos vêm de Jean Piaget, aqui está um resumo do trabalho dele, e de Abraham Maslow, que criou a hierarquia das necessidades. Todo mundo nasce aqui embaixo e quase todo mundo chega pelo menos até este estágio na idade adulta. Há muitos fatores que determinam como e quando você vai se desenvolver, incluindo seu ambiente, suas escolhas, sua cultura e o cérebro com o qual você nasceu. Estes são os quadrantes. Eles são diferentes formas de enxergar a realidade. Neste caso, isso seria sua mente, seu cérebro, sua cultura e sua sociedade. Todos eles acontecem ao mesmo tempo porque a mente é o cérebro, a cultura é um conjunto de mentes e a sociedade é o que essas mentes fazem. Também devo dizer que as pessoas nunca estão realmente em um nível, você apenas desenvolve lentamente a capacidade de pensar em níveis mais altos à medida que ganha experiência, mas todos nós usamos os níveis mais baixos todos os dias. Quando você precisa ir ao banheiro, por exemplo, isso é um processo de nível 1. Não é um estilo de pensamento complexo, é apenas uma sensação ou um impulso. Então, algumas pessoas chegam a estágios mais altos e outras nunca chegam. A maioria das pessoas na Terra passa a maior parte do tempo nesses 4 estágios, e este aqui só é muito comum em lugares modernizados. E é o primeiro estágio em que você pode adotar um nível de compreensão centrado no mundo, o que significa entender como as pessoas pensam do jeito que pensam com base em onde elas vêm. Antes desse nível, existem maneiras certas e erradas de pensar, então você estaria fazendo certo ou não, e então diriam, ou você está fazendo certo ou não está. Depois disso, é mais como, bem, talvez eu pensasse assim se eu fosse de lá. Ou, talvez eu fosse mais parecido com você se eu tivesse vivido a sua vida. É aí que começa o pensamento global. Falando em pensamento global, este é o meu primeiro vídeo patrocinado. Ele é trazido até você pela Atlas VPN, que permite acessar tudo o que você gosta de qualquer lugar do mundo. Parece ilegal, mas não é. Com a Atlas VPN, você pode simplesmente dizer, desculpa, eu estou totalmente nos Estados Unidos agora. É como uma pequena embaixada. Quer mais matemática? Acesse itsshowmemath.com e assine a newsletter para receber novidades exclusivas, mais vídeos e outros conteúdos. Espero que também seja limitado o tempo que ficamos nesses níveis mais baixos de pensamento. Vamos falar sobre o que eles são, como funcionam e como seguir em frente. Antes de começar, devo dizer que mais alto, nem sempre significa melhor. Algumas pessoas assistem meus vídeos onde falo sobre meus erros e dizem, você acha que está em um nível alto? Você parece um idiota. Mas mais alto não significa ser uma pessoa melhor, significa ser mais consciente. Então aqui está o nível mais baixo de consciência, enxergando as coisas, e à medida que você sobe nos níveis de consciência, tudo se torna muito mais complexo. Você está vendo pessoas, enxergando quase até o infinito. E então, quando cometo erros aqui, geralmente sei exatamente por que eles estão acontecendo. Normalmente consigo dizer coisas como, eu escolho mulheres que provavelmente não vão ficar por perto. Por quê? Porque eu acho que não conseguiria sustentá-las de qualquer forma. Bem, por que isso importa? Bem, geralmente a maioria delas quer um nível de apoio maior do que eu posso oferecer. E por que isso importa? Bem, não é uma sensação boa quando elas vão embora porque não consigo sustentá-las. Ok, mas por que esses sentimentos importam? Você pode mudar isso de alguma forma? Pode conseguir um emprego melhor ou algo assim? Bem, eu tentei fazer isso. Estou fazendo o melhor que posso. Existe alguma maneira de você mudar a forma como tenta conseguir dinheiro do mundo? Bem, eu já fiz tudo o que podia aqui, e aí as coisas começam a ficar meio confusas. Então, por que eu continuo passando tempo com a mulher errada, volta para essa experiência que eu tive repetidas vezes e que não consegui resolver? É a capacidade de enxergar o que está acontecendo na sua mente e também de perceber níveis semelhantes de complexidade no que está acontecendo ao seu redor, no mundo. Então não se trata de ser bom, mas de entender a situação. Subir de nível nem sempre te torna mais eficaz. Na verdade, esse nível é famoso por transformar as pessoas em hippies. Esse é o ponto do desenvolvimento em que você começa a entender que cada um tem sua própria maneira de ver as coisas. Então, quem pode dizer o que devemos ou não fazer? Aqui está uma ilustração de uma interação em cada nível. Essa garota está recebendo validação de um cara por quem ela não tem interesse.
Então ela sabe como conseguir a validação e depois se afasta, podendo planejar como dar menos para receber ainda mais, e então ela olha para isso e se pergunta: bem, isso é o certo a se fazer? Na verdade não, mas vou fazer mesmo assim nessa circunstância, porque acho que, no geral, seria melhor. Então, essa é a ordem. Querer algo, saber como conseguir isso de alguém, saber como controlar a interação, saber se isso é certo ou errado de acordo com as regras pelas quais você vive, e então se tornar o autor do seu próprio senso de certo e errado. E então, quando você dá mais um passo para trás, para esse nível mais hippie, é como se dissesse: bem, quem é alguém para julgar minhas escolhas? Minhas escolhas são certas para mim, e portanto, não existe realmente algo como certo e errado, é apenas o que funciona para mim. É por isso que eles chamam esse nível de individualista. Pessoas diferentes passam pelos níveis de maneiras diferentes, e quando eu passei por esse, isso realmente me deixou estressado. Eu sentia que não conseguia colocar os pés no chão. Eu via tantas formas diferentes de enxergar o mundo, tantas filosofias diferentes, tantas escolhas de vida diferentes, e eu não sabia como escolher uma. E se eu não consigo escolher uma, então não consigo chegar a lugar nenhum. Então eu dizia: eu não sei o que fazer, e as pessoas respondiam: apenas escolha alguma coisa. E eu dizia: ah, como eu vou saber o que escolher? E eles diziam: escolha algo de que você goste. E eu respondia: como eu vou saber do que eu gosto? Então eu realmente gosto de planejar as coisas. Eu gosto de certeza, mas nesse nível, você percebe que nunca vai saber o que acontece até tentar. Então é assim: o que eu vejo, o que você vê. O que funciona pra mim, o que funciona pra nós. Então, olha só, aquelas pessoas têm algo diferente que funciona pra elas. Esse é o nível 5, quando você pode dizer: ok, eu sou assim porque sou daqui e você é assim porque é de lá. E então, no nível 6, é como: bem, de onde eu venho, na verdade, sou só eu mesmo. Todo mundo vem de si mesmo. Então, como um eu pode ter uma ideia que seja melhor do que a de qualquer outro eu. Enquanto que, em um nível anterior, você poderia dizer algo como: bem, meu pai era contador, então eu sou contador, é isso que fazemos. E você não precisa lidar com nenhuma dessas incertezas. Então, níveis mais altos são mais complexos, mas complexo nem sempre é bom. A maneira como eu explico é que você pode ter um sapato muito bom ou um carro muito ruim. E eu acho que o que eu tenho é um navio de cruzeiro afundando. Então, se níveis mais altos nem sempre são melhores, por que deveríamos crescer? Bem, porque níveis mais altos geralmente são melhores. Se todos estivéssemos nesses níveis mais baixos, não seríamos capazes de ter supermercados e eletricidade. Vivemos em um mundo complexo e ele exige um pensamento complexo, e alguns problemas não podem ser resolvidos no mesmo nível em que surgiram. Cada pessoa que está assistindo a isso vai ter uma impressão digital diferente de desenvolvimento. Isso significa que suas diferentes linhas ou capacidades, ou as formas como você utiliza sua inteligência, vão se desenvolver em níveis diferentes. É possível ser bastante desequilibrado. Por exemplo, você pode ter sua linha cognitiva lá em cima, no 9, mas sua linha moral lá embaixo, no 3. Você também pode estar em um nível geral mais alto do que outra pessoa, mas ela ainda assim ser muito melhor do que você em uma coisa específica. Por exemplo, pode ser alguém que realmente entende muito de história e política, mas tem pouca empatia, e outra pessoa que entende mais ou menos, mas é ótima com pessoas. Então, à medida que eu for passando por cada uma delas, tente se lembrar de quando você passou por essas fases, como foi essa experiência e onde você acha que está agora. Certo, nível 1, eu chamo esse de sobreviver, porque é só o básico, momento a momento. Do que eu preciso de comida, eu preciso dormir. São apenas meus próprios sentimentos e não existe esse negócio de mente de outra pessoa. Se vivêssemos nesse nível, estaríamos em pequenos grupos de sobrevivência e não pensaríamos muito sobre os pensamentos uns dos outros. Faríamos o que fosse necessário para sobreviver. O nível 2 eu chamei de conectar, porque agora você consegue pensar sobre o que está na mente de outra pessoa. O que essa pessoa quer ou precisa. Povos primitivos nesse nível às vezes fazem danças da chuva ou jogam virgens em um vulcão. Não tenho certeza se isso é real, mas é o tipo de coisa que você esperaria ver, porque no nível 2 você percebe: ok, eu tenho uma mente e preciso de coisas, e outras pessoas têm mentes e precisam de coisas, então talvez não esteja chovendo porque não agradamos alguém no céu. Talvez o vulcão esteja bravo porque quer alguma coisa, e o que eu quero? Virgens. Então o nível 2 é totalmente sobre como o que eu faço afeta o que as outras pessoas pensam de mim e o que elas fazem por mim. Basicamente é assim. Se estivéssemos vivendo no nível 2, estaríamos em pequenos grupos tribais e estaríamos focados em segurança, proteção e em manter hábitos funcionais e práticas confiáveis apenas no dia a dia. O nível 3 eu chamei de controle. Esse nível ainda é muito popular na sociedade moderna. Então, no nível 1, eu tenho uma mente com sentimentos e necessidades, e no nível 2, eu sei que outras pessoas também têm mentes com sentimentos e necessidades, e às vezes talvez eu ache que um vulcão também tem.
E no nível 3, agora eu sei que outras pessoas estão cientes de que outras pessoas estão cientes de que têm sentimentos e necessidades. Então eu sei que essas pessoas têm uma relação entre si do mesmo modo que eu tenho uma relação com este, com este, com este e com este. Agora eu sei que ele tem uma relação com ela. Então, em vez de apenas conexões diretas, isso cria situações sociais. Aqui está uma mulher vendo homem mau no celular, e então ela vê o homem na vida dela e pensa: espera um minuto, se homem é mau, então talvez aquele homem seja mau. E então, no nível 3, você daria um passo atrás e diria: bem, o que eu faço sobre essa situação? Por que ele está sendo mau e o que eu posso fazer sobre esse relacionamento? Se estivéssemos vivendo nesse nível, estaríamos vivendo em algo parecido com o Império Romano, um império mítico, feudal e explorador. Você vê esse nível muito em coisas como a máfia e em times esportivos, bombeiros, policiais, militares. Então, mesmo que esses níveis, 2 e 3, envolvam pensar sobre o próprio pensamento, é basicamente com o objetivo de conseguir o que se quer e ter poder sobre os outros. O nível 4 eu chamei de pertencimento porque o principal impulso é se encaixar, e esse impulso é motivado pelo que chamam de perspectiva de segunda pessoa. Então, novamente, no nível 1, você tem seus próprios sentimentos, impulsos e necessidades. No nível 2, você percebe os sentimentos dos outros e pode reagir a eles, mas ainda é tudo sobre o que esses sentimentos significam para você. E no nível 3, você entende que está em uma teia social complexa de relacionamentos e pode reagir a esses relacionamentos e exercer controle sobre sua situação. E no nível 4 é quando você percebe que cada um está em sua própria situação. É aí que surge aquela sabedoria popular clássica de não julgar alguém até andar uma milha nos sapatos dele. Você está nesta situação aqui, mas imagine se você fosse ele naquela situação ali. Talvez você também tivesse feito o que ele fez. Isso só se torna possível quando você adquire a perspectiva de segunda pessoa no nível 4. Quando o nível 4 era novidade, basicamente correspondia aos impérios medievais. Aqui está escrito impérios míticos, estados-nação, basicamente grandes grupos de pessoas que viviam por um conjunto de regras compartilhadas. Ao contrário da mentalidade de faça o que quiser, do nível 3, o nível 4 foca no bem versus o mal. A entrada para esse nível é chamada de diplomata, por causa da forma como eles se concentram em comportamentos aceitáveis e normas sociais. Essa é a maneira deles superarem os problemas do estágio anterior. Você consegue perceber quando a perspectiva de segunda pessoa começa a surgir nas crianças porque elas passam a se olhar mais no espelho. Elas começam a perceber: existem outras pessoas me observando. Da mesma forma que eu olho para outras pessoas e tenho sentimentos sobre elas, elas também estão me olhando e tendo sentimentos sobre mim. Então, é melhor eu corresponder às expectativas delas. O nível 4 é o início do que tradicionalmente chamamos de moralidade. Aqui está novamente a mulher vendo homem mau no celular, e então ela pensa: bom, talvez esse homem seja mau porque meu celular disse isso. Ela projeta isso nele, tem uma experiência negativa e então decide o que fazer a respeito. Vou terminar com esse cara. Ele deve ser ruim porque eu senti que era verdade quando vi isso no meu celular? E então, aqui fora, ela dá um passo para trás e se observa como se fosse uma segunda pessoa, por isso chamam de perspectiva de segunda pessoa, e pensa: será que isso é o certo a se fazer? Este é o primeiro ponto em que fica óbvio que a consciência é importante, porque muitas pessoas veem coisas em seus celulares ou na TV, isso lhes causa um sentimento, e então elas percebem esse sentimento vindo de outras pessoas, e acabam fazendo algo em relação a esse relacionamento. Assim, podem começar a tratar alguém mal porque viram algo no celular que as fez pensar: bem, se isso está acontecendo lá, deve estar acontecendo aqui também. E só quando você desacelera o suficiente para chegar ao nível 4 é que pode dar um passo atrás e se perguntar: esse é um processo valioso? A forma como o nível 4 normalmente funciona é por meio da conformidade e do acordo. Eu acredito que este é o jeito errado de se comportar. Concordar sobre o que é certo e errado e criar um conjunto de regras e segui-las pode resolver alguns desses problemas anteriores, mas também existem infinitas maneiras de decidir o que é certo e errado. Você pode ter este conjunto de regras aqui ou aquele conjunto de regras ali, e é aí que entra o nível 5. O nível 5 introduz a observação objetiva como um valor. Basicamente, ok, vocês acham que A, B, C é o certo e vocês acham que X, Y, Z é o certo. Então, vamos descobrir qual deles é melhor. E para fazer isso, você precisa dar mais um passo para trás e adotar uma perspectiva de terceira pessoa. Então, novamente, os 3 primeiros níveis são todos sobre mim, e o nível 4 é: se eu fosse outra pessoa na minha cultura, como eu veria meu comportamento? E então, o nível 5 é mais um passo para trás. Se eu fosse um alienígena ou um estranho, como eu veria minha cultura? Isso também permite que você enxergue outras culturas e conjuntos de normas sociais. É por isso que é global.
É a primeira vez que você pode pensar: ah, entendi por que eles são assim, porque eles vêm de outro lugar. O nível 5 só existe há alguns centenas de anos e é basicamente de onde vem a ciência, a linha de montagem e outras formas de conveniências modernas. O nível 6 é onde as coisas realmente ficam divertidas. Você talvez se lembre de como foi para mim. O nível 5 valoriza a observação objetiva, mas o nível 6 reconhece o papel do observador. Um observador diferente vai resultar em uma percepção diferente. Isso traz a perspectiva de quarta pessoa. Então, lá embaixo, no nível 1, você tem eu e minhas necessidades, a forma como me relaciono com os outros e como consigo o que quero na minha situação social, e então você dá um passo para trás. Como o meu comportamento parece para as pessoas ao meu redor e que regras criamos sobre isso. E então mais um passo para trás. Como o nosso conjunto de regras pareceria para um grupo diferente de pessoas. E então, no nível 6, você dá mais um passo para trás e, bem, a forma como você está olhando vai determinar como aquilo vai parecer. Então, quando você olha para cá, verá uma coisa, e quando olha para ali, verá outra, e quando olha para lá, verá uma terceira coisa, por causa de quem você é e de onde você veio. Portanto, realmente não existe uma maneira de observar objetivamente. Não ser capaz de observar objetivamente pode parecer estranho. O nível 6 é muito novo. Havia alguns filósofos falando nesse nível no século XIX, mas isso realmente só apareceu na sociedade mainstream na América dos anos 1960. Então, como a forma que você olha determina o que você vai ver, isso significa que existem múltiplas perspectivas válidas, porque todos nós temos uma realidade única, pessoal e subjetiva, que não é observável pelos outros. Basicamente, como eu sei que o vermelho que eu vejo é o mesmo vermelho que você vê. Talvez o meu vermelho seja o seu verde. A partir da perspectiva de quarta pessoa, não há como saber. O nível 6 é um ótimo exemplo de por que um desenvolvimento mais elevado nem sempre é necessariamente melhor. É um grau muito alto de desenvolvimento moral reconhecer a validade da perspectiva de cada um, mas vamos supor, por exemplo, que há um problema acontecendo aqui embaixo. Vamos supor que esse cara fez algo que é considerado moralmente errado nessa cultura, mas espere um minuto, ele diz: é assim que fazemos onde eu moro. Os Então, quando o nível 6 enlouquece, eles começam a dizer coisas como: não podemos obrigar esse cara a seguir essas regras só porque ele está aqui. Ele tem essas regras de onde ele vem. E quem é você para julgar qual conjunto de regras é melhor? Devemos reconhecer a perspectiva única de cada um. E isso pode, e muitas vezes realmente faz, dar às pessoas a ideia de acho que posso fazer o que eu quiser, porque quem é você para julgar? É por isso que temos problemas como esse. E sim, algumas dessas pessoas são infelizes, e isso é triste, mas algumas delas estão apenas fazendo o que querem, e agora temos leis que não distinguem entre elas porque quem é você para julgar? Então, neste ponto, há essa faixa branca no gráfico e isso acontece porque estamos subindo para a consciência de segundo nível. E o que isso significa é que o nível 7 é o primeiro nível que consegue compreender e incluir todos os anteriores. No nível 6, eles ainda insistem que estão certos e que mais ninguém está. Por exemplo, no nível 4, você pode ter uma igreja cristã e uma mesquita muçulmana lado a lado, discutindo sobre quem tem a verdadeira fé, mas no nível 6, todos podemos nos dar bem, só precisamos de mais compreensão, quando na verdade não é isso que nenhum desses grupos deseja. Então, mesmo que o nível 6 diga que se trata de igualdade, eles estão dizendo, todos precisamos ser iguais, mesmo que não queiramos. E só no nível 7 é que entendemos como realmente dar a cada nível anterior o que ele deseja, para que possam viver em harmonia. No nível 7, essa perspectiva de quarta pessoa é expandida ao longo do tempo, o que cria uma consciência de si mesmo como uma história da sua própria experiência. No nível 6, cada um tem sua própria visão. Então quem pode dizer quem está certo e quem está errado? Mas no nível 7, você dá mais um passo para trás e percebe que aquela visão única não surgiu do nada. Ela se desenvolveu ao longo do tempo e todas as outras pessoas também estão se desenvolvendo ao longo do tempo. Então no nível 6, como todos somos iguais, todos pertencem a qualquer lugar, mas no nível 7, já que sabemos que todos mudamos com o tempo, as pessoas pertencem onde se encaixam melhor. Então, por exemplo, esse comportamento se encaixa aqui? Se não, então ele precisa ir para onde pertence. E se sim, então todos nós podemos aprender algo novo com isso. É por isso que chamei de harmonizar, porque não se trata mais de inclusão radical, mas de reconhecer sistemas interrelacionados e como eles podem ser sinérgicos ou entrar em conflito. Relativismo radical e inclusão radical parecem ideias bonitas, mas acabam gerando muitos conflitos. Pessoas que estão no nível 7 tendem a reconhecer o desenvolvimento naturalmente, sem precisar estudar esse gráfico ou qualquer coisa de onde ele veio, e é bem interessante de ver.
Perguntei a um dos meus clientes de coaching de vida uma questão, e ele disse: bem, há um tempo atrás eu teria respondido assim. E antes disso, eu teria até respondido daquele outro jeito. E talvez há alguns anos eu teria respondido assim, mas agora... E então ele me contou tudo sobre o seu desenvolvimento através dos níveis como resposta à pergunta. Até onde eu sei, ainda não existe uma grande quantidade de pessoas no nível 7. Você pode encontrar muitas dessas pessoas em São Francisco, pode encontrar muitas dessas pessoas em Nova York, pode encontrar muitas dessas pessoas no Alabama e assim por diante. Então me avise se você acha que está nesse nível. Estou tentando construir um exército do tempo para que todos possamos nos reunir e trabalhar nisso tudo a partir daqui de cima. E eu realmente não tenho certeza se esses números são precisos. Fico mais confiante quanto mais baixo o nível, mas sei que gosto de conhecê-los, porque a capacidade deles de equilibrar e criar sinergia naturalmente, colocando tudo em seu devido lugar, significa que, eles serão fundamentais para resolver muitos dos problemas causados pelos níveis anteriores. Os níveis ficam mais difíceis de explicar à medida que sobem. Você deve ter notado que há muitas palavras aqui. E o nível 8 é bastante raro. Não conheço muitas pessoas que estejam de forma estável nesse nível, e mesmo quando conheço, não acho que elas passem muito tempo lá. Então, o nível 8 aparece quando você dá mais um passo para trás disso tudo, e agora estamos testemunhando a nós mesmos mudando ao longo do tempo, no momento presente. À medida que você se comporta, pensa e sente, novas partes de você emergem do éter. É isso que significa estar consciente da construção. Significa que você está observando sua própria mente se construir à medida que avança. Então, no nível 8, você consegue ver todas essas diferentes partes de si mesmo meio que vindo à tona para brincar. Por exemplo, você pode olhar para a imagem de um donut ou para um donut em um prato e pensar: estou sentindo muitas coisas agora. Estou sentindo fome pelo donut porque é gostoso, mas também estou sentindo uma certa culpa daquela vez em que comi uma caixa inteira de donuts que não era para mim. E então alguém me puniu socialmente e senti vergonha por isso, além de ter tido dor de estômago porque comi demais. Estou relembrando essa memória enquanto olho para isso, e isso está influenciando o que eu quero fazer. Então, agora que estou ciente de tudo isso acontecendo dentro de mim, eu quero ouvir isso ou não. Quero ser o tipo de pessoa que come o donut mesmo assim, porque sou adulto e posso fazer o que quiser. E pode parecer bobo quando estamos falando de donuts, mas imagine que isso seja algo como política global ou até mesmo um relacionamento interpessoal. Tipo, sim, eu vi isso no meu celular e isso me causou um sentimento, e estou ciente de onde esse sentimento está em mim, e estou ciente de que estou projetando isso nessa pessoa, e estou ciente do meu impulso sobre o que devo fazer a respeito, e estou ciente do que a minha cultura diz que eu deveria fazer a respeito. E então tudo isso está envolto em observação objetiva e na história de quem eu sou e de como cheguei até aqui ao longo do tempo e de como estou enxergando o evento por causa da minha história pessoal. Você percebe como isso te dá muito mais poder para mudar seu comportamento em situações como essa? Imagine se mais pessoas pudessem ver algo e depois perceber sua própria reação a isso, em vez de simplesmente reagir e então saber de onde essa reação vem em termos de sua história e de sua cultura. Pense em quanto mais poder isso nos daria para não apenas reagir no momento. É por isso que você deveria pensar sobre o ato de pensar. De qualquer forma, o nível 9 é muito difícil de descrever. Eu realmente acho que passo algum tempo nesse nível, e a sensação que tenho é que tudo o que faço é observar e desejar, e que isso é tudo o que sempre fiz. Nos 3 primeiros níveis, você é o personagem principal, e no nível 4, você entende que cada um é o seu próprio personagem principal, e então você percebe que cada pessoa está assistindo a um programa diferente porque cada um é um programa diferente e esse programa está constantemente evoluindo e mudando com o tempo. E no nível 8 você está apenas assistindo ao programa acontecer. Você nem mesmo se identifica mais com ser o programa. Você está apenas assistindo a si mesmo ser. Então, quando minha mente está aqui em cima, é como se eu estivesse, ok, estou me vendo, vendo minha história, de onde vim, como sou e o que faço, que é feito de todas essas coisas, todas as memórias e hábitos dos níveis inferiores. Estou me observando perceber meu próprio surgimento ao longo do tempo, interagindo com o momento presente. Eu sei de onde vim e como isso me moldou, e sei o que está acontecendo agora, e estou assistindo essas coisas se unirem, e estou me observando olhando para isso. E então, o modo como você faz essa observação é o que importa neste nível. É como, para onde você está olhando? Eu acho que você precisa olhar para esta parte agora. Acho que você precisa observar essa função na sua vida. Talvez você esteja olhando a partir daqui quando deveria estar olhando a partir daqui. Então é como se o que estou observando estivesse se observando.
E, novamente, aqui você estaria observando suas necessidades pessoais, e aqui você estaria observando as reações dos outros, e aqui você estaria observando a situação em que você está, e aqui você estaria observando o que os outros esperam de você, e aqui você estaria observando a realidade observável, e aqui você estaria observando de onde você vem para saber como interpreta as coisas, e aqui você estaria observando quais são todos os seus hábitos e partes de você reunidos, e como eles interpretam a sua realidade. E aqui você estaria observando esses hábitos e partes se unindo no momento e às vezes se surpreendendo com o que eles fazem. E então aqui eu sinto uma responsabilidade por saber onde observar essas coisas. Se isso faz algum sentido, então é isso, esse é o gráfico e como ele funciona, pelo menos a parte dos níveis. O restante eu vou abordar em outro momento. E se você quiser subir de nível, a melhor maneira de fazer isso é simplesmente sentar com seus pensamentos, refletir sobre eles e descobrir de onde eles vêm. Aqui está outro exemplo de como isso se parece. Às vezes eu me preocupo que meus pequenos rabiscos sejam meio constrangedores de mostrar para 200.000 pessoas. Então, por que estou sentindo esse constrangimento? Bem, acho que estou preocupado que isso tenha algum tipo de impacto negativo em mim. Que tipo de impacto negativo isso teria? Bem, talvez as pessoas não gostem do meu canal ou possam falar coisas ruins sobre mim porque eu não tenho, processos gráficos mais sofisticados. Bem, por que seria tão ruim se isso acontecesse? Bem, então eu poderia perder oportunidades que eu teria se tivesse gráficos com uma aparência melhor. Bem, como você sabe que perderia essas oportunidades? Essa é uma boa pergunta, porque até agora tenho me saído muito bem com esses meus rabiscos, seja lá o que for isso. Então, se você não tem nenhuma evidência de que vai perder oportunidades por estar fazendo isso, qual é o problema? Ok, acho que problema resolvido. Posso continuar assim por enquanto. E é por isso que eu chamei este nível de completo. Tudo bem, espero que você tenha gostado desta apresentação sobre níveis. Em algum momento vou fazer outra que vai ser realmente excruciantemente longa, mas vou torná-la divertida e... é isso, o vídeo acabou. Você pode fechar. Você pode ir embora se quiser. Eu só vou devagar por 1 minuto. Vou fazer algo mais longo sobre níveis em algum momento no futuro. Muito em breve vou falar sobre automaximização. Vai ser sobre como se tornar o melhor parceiro possível, para que as pessoas gostem de você e queiram ficar com você. Vou falar sobre ilusão itemizada. Vou dividir as pessoas em grupos e falar sobre as ilusões gerais que elas têm, sobre si mesmas e sobre o mercado de relacionamentos. Vou falar sobre a zona das não pessoas. Em breve vou discutir com o Mac e o Murphy. Quer mais matemática? Acesse itshromemath.com e assine a newsletter para receber novidades exclusivas, mais vídeos e outros conteúdos.